Abra então a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Graças a Deus. Deus abençoe aos irmãos também que vieram de Ibituba, né? Ali está a irmã Santilina, guerreira na fé, já faz muitos anos, né? Deus abençoe a irmã Patrícia, a irmã. Deus abençoe a todos vocês. Caleb, Deus abençoe. Todos acharam então? Evangelho de João, capítulo, verso 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Amém. Até aqui. Bondoso Deus, que o teu Espírito Santo venha e manifeste-se sobre esta palavra, e que ela seja ungida e vivificada. Assim, de igual modo, os nossos corações possam ser ungidos, preparados, como uma terra é preparada para receber a semente. Senhor, então, prepara-nos para este momento, através do teu Espírito Santo, e que a semente do Deus vivo venha, sobre inspiração e unção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Nós lemos esta escritura, meus amados. Jesus, ele estava falando, como nós mesmos lemos, significando da morte que ele ia morrer na cruz. E também ele estava para cumprir uma escritura de quando Israel caminhava pelo deserto e então umas serpentes picaram os murmuradores. E então Deus pediu para que Moisés fizesse uma serpente de bronze, colocasse numa haste e levantasse. E todos que olhassem para aquela serpente, então, seria curado. Aquilo representava Jesus Cristo, quando ele foi levantado na cruz. Mas por que a serpente? O bronze, ele significa o juízo. E a serpente simbolizava o pecado, desde o jardim do Éden. Mas ali estava representando o pecado julgado. E então Cristo, quando foi no Calvário, ele não era pecador, mas diz a Bíblia que ele se fez pecado por nós. E quando Cristo foi crucificado, ali estava o pecado julgado. E então ele diz no versículo 32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Agora, nós sabemos que quando o homem estava no jardim, ele vivia sem pecado. Como não havia pecado, não havia sacrifício, não havia sangue derramado. Depois que o pecado entrou e o homem foi afastado da presença de Deus, a primeira coisa que ele tentou foi voltar e se aproximar de Deus novamente. Isto é, voltar para o estado que ele estava. Exemplo, você quando fica doente, o teu desejo é voltar a ter saúde, não é assim? Então, para você ter saúde, tem que haver um processo no teu organismo de purificação sanguínea, de morte dos germes que estão te causando aquela enfermidade e tudo mais. E tantas outras coisas que tem que acontecer tomando antibiótico, tomando anti-inflamatório e às vezes até analgésico e antitérmico.
A medicina trabalhou para isso. Muitas vezes penicilina, amoxicilina, fenoximetilpenicilina e outros derivados de antibióticos que matam os estafilococos, os meningococos e essas coisaradas de cocos que tem por aí que são bactérias, né, que entram no organismo e causam infecções. E você se sente mal, você sente mal-estar, você fica de cama. E o teu desejo é voltar a ter saúde. É isto ou não é? Assim também, quando o homem caiu em pecado, o desejo dele era voltar a estar sem o pecado de novo. Porque o pecado causou um peso no homem. O pecado causou uma separação do homem com Deus. Quer dizer, imagine só, ali está, cadê o meu filho João Marcos? Hã? Já? Depois vocês dão uma conversadinha com ele, né? Ou não deixa ele sair mais. É a última vez que ele vai no banheiro hoje. Entra lá. Está ali o meu filho João Marcos, tá? Já pensou se houvesse uma barreira entre nós dois? Que nós não pudéssemos mais se ver? Que nós não pudéssemos mais conversar? Que nós não pudéssemos mais ter companheirismo? Então, ele se sentiria preso numa cadeia, eu simplesmente desejando ter companheirismo com ele, e eu não podia mais falar com ele, porque ele estava preso. Assim se sentia o homem quando ele caiu, quando ele se separou de Deus por causa do pecado. Ele se sentia numa cadeia. Deus estava ali, mas ele não podia ir até Deus. Porque ele simplesmente agora sentiu que estava nu e que não podia se aproximar de Deus. Mas quando Deus veio, porque uma coisa é certa, meus amigos, o homem nunca procura Deus. Porque o homem, quando ele está caído, ele se sente envergonhado. E uma coisa, deixa eu te dizer, Deus na Bíblia comparou nós como ovelhas. Foi isso ou não foi? E a ovelha, naturalmente falando, a ovelha, aquela ovelha lá do pasto, que tem uma carne deliciosa, eu gosto muito de carne de ovelha, né? Ela não sabe achar o seu caminho de volta para casa. Não consegue. Se ela se perder no mato, ela fica lá. Simplesmente ela é comida pelo lobo. Ela não sabe encontrar o caminho de volta. Ela é obrigada a seguir o pastor. Uma ovelha, ela não é tocada. Uma ovelha, ela segue o pastor. Porque ela sabe que aquele pastor é o guia dela e vai levar ela para o curral. Por isso que a primeira coisa, quando o diabo quer pegar alguém, quando o diabo quer pegar uma ovelha, sabe o que ele faz? Ele coloca um sentimento errado da ovelha para com o seu pastor. A primeira coisa que o diabo faz, quando ele, eu vou citar de novo, quando ele quer matar uma ovelha, ele coloca um sentimento errado daquela ovelha contra o seu pastor e ele distancia ela através daquele sentimento do seu pastor. E você vai ver, eu já vi diversos documentários sobre animais e sobre caçada. Quando os leões querem caçar um animal e eles andam em bando, eles separam um. É assim ou não é? Quem já viu isso? Olha quantas mãos. Eles separam um daquele rebanho. Eles não vão no rebanho. Eles separam, eles isolam um num canto para poder matar. O diabo faz a mesma coisa. Quando ele quer pegar alguém aqui, dentro da igreja, ele não vem aqui para pegar, tirar, porque ele sabe que o negócio vai ficar feio para ele. Mas ele separa um, coloca um sentimentozinho contra o pastor, que é o protetor daquela ovelha. Ele coloca um sentimentozinho contra um outro irmão, contra outro irmão, ninguém mais presta, ele se isola, fica fácil, o diabo pega ele sozinho. Então não deixe o diabo colocar nenhum sentimento contra teu pastor, contra a igreja, contra os diáconos, contra o companheirismo. Não deixe o diabo colocar um sentimento errado. Porque se ele conseguir fazer isso, ele então já tem 50% de você. Depois os outros 50 fica fácil, você fica isolado, sozinho, ele te mata ali mesmo. Assim estava o homem. E aí então o que Deus fez? Deus chegou e foi atrás do homem. Porque ele não consegue retornar. Ele não tem como ter o seu caminho de volta. E Deus então disse, Adão, Adão, aonde tu estás? Mas quando ele ouviu a voz de Deus, sabe o que ele fez?
automaticamente, como todo ser humano, como toda criança, como todo João Marcos na vida, quando ouve a voz do pai dizendo João, e ele fez alguma coisa errada, a primeira coisa é: eu não fiz nada. Desconfiado que nem criança mijada. Não é assim? Se escondendo atrás dos arbustos. Por que se esconder se não fez nada? Hã? Por que não vir se não fez nada? Por que correr se não fez nada? Por que não vir na igreja se não fez nada? Por que não vir no culto se não fez nada? Por que não vir para a presença da palavra se não fez nada? Por que não vir para a adoração junto com os irmãos se não fez nada? Hã? E Deus ficou chamando. Aí quando Deus olhou e disse: Deus, sabe o que aconteceu? Eu ouvi a tua voz e temi, porque eu estava nu. Aí Deus olha e disse: mas quem foi que te disse que tu estavas nu? Quem foi que falou para você? Ele disse: é que a mulher que tu me deste me fez com que eu comesse do fruto proibido. E eu comi. Foi até a mulher disse: foi a serpente que me enganou. Então vocês conhecem o julgamento. E o que o homem fez? Naquela altura, ele já tinha tentado uma maneira para se aproximar de Deus. Porque ele queria voltar para Deus, na verdade. Ele queria chegar até Deus. Mas você sabe que não se pode chegar até Deus de qualquer maneira. Não se pode. Então vocês vão ver que no versículo 7 de Gênesis capítulo 3, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e olha o que eles fizeram. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Cobriram-se com folhas de figueira, aventais, porque eles viram que estavam nus. E era a única maneira, eles estavam envergonhados de chegar na presença de Deus. Eles pensavam: nós vamos roubar uma roupa. Agora deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que significa a palavra religião? A palavra religião, no seu verdadeiro significado, é cobertura. Quando uma pessoa quer se esconder, a melhor coisa é a religião. Sabia? Sim, ela quer se esconder, então ela arruma uma religião para ela. Agora eu sou crente. Pronto. Botei uma capa de crente e acabou. Pronto, todo mundo agora me olha pela capa. Crente. Ah, aquele é crente. Oh, graças a Deus, mudou. Às vezes é só a capa. Religião se chama cobertura. E o que Adão e Eva fizeram foi uma cobertura, uma religião. Só que não há caminho de volta, não há como você voltar sem sangue. Não há. Diz o nosso profeta: agora assim é hoje. Aqueles que estão dependendo de alguma coisa mecânica, feita pelo homem, que possam tocar, dizer é isto, algo que o homem realizou, ele próprio. Então verifica-se que na maioria das vezes esse é aquele tipo que está tentando escapar da expiação de sangue de volta ao caminho certo. Mas você não pode voltar ao caminho certo sem a expiação do sangue. Agora, vamos e viemos. Esta mensagem é um estandarte. Ela veio da gravações da Voz de Deus. Vocês sabem que nós estamos vivendo num tempo, assim como os metodistas, assim como a Igreja Católica, ela tirou o sangue de Jesus e colocou as obras. Foi isso? É andar, subir a escadaria de Roma, de joelho, e chegar lá em cima, colocar a oferta. Não foi isso? As igrejas neopentecostais tiraram o sangue de Jesus e colocaram no lugar do sangue de Jesus, da obra do Calvário, a oferta. Se tu ofertar, tu é curado. Se tu não ofertar, tu não é curado. Se tu ofertar, tu é abençoado. Se tu não ofertar, tu não é abençoado. Foi assim ou não foi? É assim que eles pregam ou não é? É assim ou não é? Estou falando alguma coisa errada?
Então, aí vieram os metodistas e quiseram tirar do inário todos os hinos que tem a palavra sangue. Porque eles achavam que é uma religião de chacina. Mas vocês vão ver que o nosso evangelho, ele é encharcado com sangue. Aleluia! Vocês vão ver que o primeiro mártir da nossa igreja foi João Batista. Cortaram a cabeça. Veio Jesus, depois logo veio Estevão apedrejado. Depois cortaram a cabeça de Tiago e assim vocês têm uma lista enorme nas eras da igreja. Por quê? Porque é uma igreja que foi realmente banhada com sangue. E ela é uma igreja que marcha, é uma igreja de guerra, é uma igreja de luta. Agora, por que o sangue? Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas por quê? Porque lá no Jardim do Éden, lá, o que causou o pecado? O sangue. Por exemplo, o que aconteceu no Jardim do Éden com toda a reverência e o respeito que nós temos aqui? Quando uma moça, ela é violada e ela é virgem, por que no Velho Testamento, a prova da virgindade era um lençol manchado com sangue? Se ela, na sua noite de núpcia, deitasse num lençol e aquele lençol não fosse manchado com sangue, é porque ela não era mais virgem. A violação da virgindade causa o sangue. E o que aconteceu no Jardim do Éden foi exatamente isso. A serpente violou Eva e injetou uma semente maligna chamada Caim. Então, o diabo entrou exatamente derramando sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para trazer o homem de volta. Aí vocês vão ver por que Jesus Cristo, quando ele veio, ele foi engravidado, ele foi gerado sem concepção humana. Sem rompimento de virgindade, sem rompimento de ímen. Ele engravidou, Deus engravidou Maria virgem. Porque assim como a serpente injetou a sua semente no útero, mas violando um véu de virgindade, nós vemos isto na segunda carta aos Coríntios, meus amados, lá no capítulo 11. Vocês vão ver isto claramente ali. Mas eu nem vou citar, eu vou deixar aquilo de lado, porque eu só estou dando uma explanada nisso aqui, para que vocês possam entender o porquê que nós precisamos do sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador, para voltarmos para lá. Para encontrar o nosso caminho de volta. E vocês vão ver que quando ele injetou, a serpente injetou, ali ele foi direto no útero. E quando Deus veio, Deus não podia simplesmente descer as escadarias do céu e simplesmente vir ali e estar ali pronto como um homem. Ele podia, como ele apareceu para Abraão, junto com os dois, arcanjo Miguel e Gabriel, lá na tenda, como ele apareceu para Abraão, lá em Gênesis capítulo 14, como Melquisedeque. Ele poderia vir como um homem já adulto, mas ele quis nascer. Por que ele quis nascer? Porque ele quis limpar o rastro de Satanás. Ele quis apagar. Ele quis tirar toda a mancha que o diabo fez desde o útero da mulher. Desde o ventre. Por isso que a Bíblia diz, venerado seja o leito sem mácula. Aí vocês vão entender o que eu estava falando hoje pela manhã, o encargo sagrado que Deus te deu. Veja a maneira como Deus trabalhou, como Deus moveu, e então nós vemos que Adão, o que ele quis? Ele quis arrumar umas folhas de figo, se tapou e disse, agora eu posso chegar na presença de Deus. Deus disse, assim não. Assim tu não pode vir até mim. E o que é que Deus fez para Adão? O que é que Deus preparou para Adão em Gênesis 3:21? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Aleluia. Túnicas de peles. Peles tem que ser de um animal. E esse animal era um cordeiro.
Então Deus foi lá e matou um cordeiro, tirou a pele, fez roupa para Adão e disse: tira esta folha de figo daí. Eva, tira essa folha de figo daí. Abandona essa religiosidade e veste estas peles de cordeiro aqui. Que estas peles de cordeiro ainda tem sangue. Aleluia. É a única maneira de você voltar para mim, Adão, de você, Eva, voltar para mim, de você sair desta cadeia, de você ter companheirismo comigo, é através do sangue. Aleluia. Irmãos, e deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pensa que o homem desistiu de tentar encontrar Deus pelas forças dele? Não, ele não desistiu. Ele pensou que podia. E ele continuou. Sim, ele continuou. Ele continuou. Quando chegou em Gênesis capítulo 6, Deus então destruiu toda a terra com o dilúvio. Chegando em Gênesis capítulo 11, nós vemos o homem no versículo 4 dizendo assim: e disseram: eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Torre para chegar no céu? Torre para chegar na glória? Torre, escadaria para chegar na glória? Não, não. Eu só conheço uma escada para se chegar na glória. Aquela que o Jacó teve aquele sonho, lembra lá em Peniel, que ele chamou aquela cidade de Luz de Betel? Aonde era uma cidade chamada Cidade Luz, e ele mudou o nome para aquela cidade de Betel, aonde ele colocou uma pedra como seu travesseiro e passou a noite ali, e teve um sonho com uma escada que anjos subiam e desciam. Eu só conheço aquela escada, porque aquela escada representava o meu Salvador e o teu Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Mas nós vemos aqui em Gênesis capítulo 11 que o homem novamente pensou assim, ele disse: olha, sabe de uma coisa? Deus é um Deus de juízo. Deus, ele vai destruir o homem pecador. E nós precisamos escapar do juízo de Deus. Nós precisamos subir para o céu. Nós precisamos chegar àquela... Porque o homem tem uma ideia do céu, mas uma ideia do céu atmosférico. Ele pensa, olha, como por exemplo a Rússia. Quando a Rússia mandou o primeiro homem à Lua, o primeiro homem no espaço, ele não conseguiu mandar na Lua, mas mandou no espaço, foi Yuri Gagarin. Lembram dele? Quem lembra? Eu não lembro dele, mas eu estudei. Vocês conhecem e sabem que foi o primeiro russo a ocupar o espaço, não foi? A Rússia foi o primeiro, porque eles sempre pensaram que céu, mas só que o Yuri Gagarin, ele voltou de lá e muitos pastores, pregadores na época, abandonaram suas Bíblias, abandonaram de pregar o Evangelho, sabe por quê? Porque ele voltou de lá dizendo que não existia Deus e não viu Deus lá. E a ciência, a grande Rússia, se vangloria porque diz: nós colocamos o primeiro homem no espaço. Mas é o desejo dele de colocar o homem no céu, é o desejo humano, mas sem sangue não vai. Sem sangue não chega lá. Era a ideia de Nimrod. Nimrod, vocês vão ver, Nimrod era filho de Cusi. E vocês vão ver pela linhagem de Cusi que ele era filho de Cão. Vocês vão ver que tem a mesma linhagem lá de trás, de Caim, de Tubal-Caim. A linhagem caimita vem vindo. Por quê? Porque por causa da mulher de Cão. Não que ela entrou grávida, nada disto. Mas a semente não está na mulher, pastor. Claro que não, exatamente não. Está na natureza. A natureza no espírito. Como assim natureza? Pega Efésios capítulo 2 e a Bíblia diz que éramos por natureza filhos da ira. Sim, éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira não é filho de Deus. Filho da ira é filho do diabo. Então éramos por natureza filhos do mal, filhos da maldade, filhos do diabo. Mas o que Deus nos deu? Nos deu uma oportunidade. Que oportunidade é esta? De nascer de novo. Por isso que ali na primeira carta de João, ali, digo, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 11, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, não na Trindade. Aleluia. Glória a Deus. Estou falando muito alto? Mas vocês vão ver que Nimrod, ele construiu a torre porque ele queria chegar no céu. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra.
Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Aqui foi exatamente o tempo da confusão das línguas. Daqui saiu o chinês, daqui saiu o mandarim, daqui saiu o espanhol, daqui saiu o inglês, daqui saiu o português, daqui saiu todas as línguas que existem, diversas línguas, o árabe, o grego, o aramaico, todos saíram daqui, da Torre de Babel. Até ali não havia, era só uma língua. Quer dizer, toda vez que o homem quer chegar a Deus através de sua própria força, ele faz confusão. Só causa confusão. Mas Deus não quer causar confusão, porque Ele mesmo, segundo a Bíblia, no capítulo 14 de 1 Coríntios, e no versículo 33, Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aleluia. Mas o que significa confusão, pastor? Confusão significa, quer dizer, Babilônia ou Babel significa confusão. E então esta torre foi chamada Torre de Babel, porque foi a confusão das línguas. E em primeiro plano, o nome, olha como o diabo é. O diabo é terrível, o diabo é realmente muito esperto, porque o primeiro nome de Babel foi chamado de Bel. Sabe o que significa Bel? Bel significa portal de Deus. Sim, portal de Deus, porque Bel El é Deus. Bel, El é Deus, quer dizer, portal de Deus. Eu quero entrar no portão de Deus. Eu quero chegar-me a Deus. Mas como que vai chegar a Deus sem sangue? Não tem como. Então, depois se tornou Babel. E Babel quer dizer confusão. E depois de Babel se tornou-se Babilônia, que quer dizer confusão mais ainda. Agora vocês vão ver que Babel aparece no início da Bíblia, no meio da Bíblia, no livro de Daniel, no livro de Jeremias, e aparece no final da Bíblia, em Apocalipse capítulo 18. Por quê? Porque ela é exatamente a cidade de Satanás, de Lúcifer. Vocês vão ver o homem tentando encontrar a Deus novamente, fazendo uma fortaleza, quando Nabucodonosor construiu a Babilônia. A Babilônia foi construída exatamente como uma réplica, inspiração pura e exclusiva de Lúcifer. Como assim, pastor? Olha, eles construíram Babilônia em cima do rio Tigre. E exatamente sabe por quê? Por causa da Nova Jerusalém. O diabo conhece o céu quase que melhor do que nós. Sim, ele sabe que lá no céu tem uma Nova Jerusalém, aonde tem o trono de Deus, e a Bíblia diz isso, não diz? E que o rio da água da vida procede do trono do Cordeiro, é assim ou não é? E a Babilônia, ela foi construída em cima do rio Tigre, do rio Eufrates, e ela foi construída de uma forma que o trono ficasse, e o rio passasse exatamente por baixo, e como que o rio saísse do trono de Nabucodonosor, como uma réplica da Nova Jerusalém e do trono do Cordeiro. Os muros de Babilônia, elas tinham 36 ou 64 metros de altura, 34 metros de largura, dava para fazer corridas de carros de cavalo, de carroça em cima do muro. O portal de Babilônia precisava de 100 homens para mexer naquele portal. Era uma cidade fortificada. Eles pensaram, nós construir uma cidade, a Nova Jerusalém na terra. Este era o desejo. E Nabucodonosor tinha ali sacerdotes, tinha, inclusive, deixa eu lhes dizer uma coisa. Sabe por que que lá na era de Pérgamo, eu não sei pregar sem dar uma ensinadinha, né? Mas vamos e viemos. Se você me acompanhar, tudo bem. Se não me acompanhar, pega o DVD. Lá na era de Pérgamo, dá um pouquinho de som aqui, porque eu estou gritando demais, porque eu não estou escutando aqui, vocês não vejam aí, rapazes? Lá na era de Pérgamo, quando vocês lerem lá na era de Pérgamo, na terceira era da igreja, lá em Apocalipse, capítulo 2, vocês vão ver a Bíblia dizendo que eles venceram o diabo no próprio lugar aonde Satanás habita. Quem já leu isso? E lá é o trono do diabo, Pérgamo. Sabe por que Pérgamo se tornou o trono do diabo? Antes o trono do diabo era Babilônia. Mas Minos, que era o sacerdote de Babilônia, quando os medos e os persas invadiram Babilônia, pegaram todos os pergaminhos, todos os livros sagrados e levaram para Pérgamo, aonde o trono de Satanás foi transferido para Pérgamo, com relação às coisas religiosas.
Encerrando aqui, fechando parênteses, só para explicar isso para vocês. Então o que eles queriam? Bom, nós temos a Babilônia. Babilônia é a nossa cidade forte. Babilônia é tudo. Mas vocês vão ver na Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 5, se não me falha a memória, aquela mão vindo e escrevendo na parede, no dia em que Belsazar era rei, e seu pai Nabonido, seu avô Nabucodonosor. Nabonido era o rei naqueles dias, e Belsazar, ele governava sob regência de Nabonido, e Nabucodonosor, mesmo que a Bíblia disse que ele era seu pai, mas era seu pai como ancestral, não seu pai legítimo, porque ele era seu avô. Segundo, nós entendemos e cremos pela Bíblia, pela idade, pela genealogia das Escrituras. Então, eu só estou explicando mais detalhado para você entender. Ele estava numa festa, numa grande festa, e ele entendeu: eu estou tão fortalecido que eu estou no céu. Eu dei uma festa para os meus 1000. Eu estou nas bodas do Cordeiro. Eu estou no céu. Irmãos, ele não estava no céu porque ele queria chegar no céu através simplesmente das obras da carne. E não se chega no céu através das obras. Tem que ir através do sangue do Cordeiro. E vocês vão ver o que é que Deus fez. Deus desceu lá na Babilônia e com a mão, com o seu próprio dedo, que caneta preciosa, né? Escreveu Menem, Menem, Tekel, Uparsim. Aí então, quando ele estava já bêbado, fazendo anedota, aquele jovem governante, aquele jovem rei, então ele treme as canetas, treme as suas coxas e fica com os olhos arregalados e diz: o que é aquilo? Ninguém viu quem entrou aqui e escreveu aquilo lá. Não, ninguém tinha visto. Mas os portões estão fechados, tudo está trancado. É uma fortaleza, ninguém entra, ninguém sai. Ninguém se apresenta na minha presença sem primeiro ser anunciado. Não, Deus não pede licença, Ele entra onde Ele quiser. Aleluia. E quando ele diz assim: então chama os meus profetas, chama os meus adivinhos, chama o Papa fulano, chama o Papa ciclano, chama o presbítero tal, chama o pastor tal, chama o profeta tal, chama os meus adivinhadores, e eu quero que vocês interpretem aquela escritura. E eles olham e vêm ali, um faz um rascunho daqui, outro faz um rascunho de lá, prega para Belsazar, fala para ele, diz assim: não tem jeito, a escritura, ela é um mistério só. Aí quando ele diz assim: mas não tem mais ninguém, aí entra aquela moça e diz assim: tem sim, tem um tal de profeta Daniel aí, ele pode dar a interpretação que o rei quer. Aleluia! Quando há profeta, os mistérios acabam. Mas olha Apocalipse 10, em versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, o qual ele anunciou aos profetas e seus servos. O mistério estava na parede, mas não havia ninguém que podia interpretar. Os papas, os grandes presbíteros, os grandes homens, eles olhavam e diziam: olha, sabe, é 3 deuses. Olha, é o batismo trino. A ceia com pão de padaria. A mulher pode pregar. Não. Está tudo num mistério só. Mas chega o profeta e diz: olha, deixa eu te dizer uma coisa, Belsazar. Menem, Menem, Tekel, Uparsim. Sabe o que significa isto? Olha, tu fostes pesado na balança e foste achado em falta. O teu reino foi dividido e foi entregue aos medos e aos persas. E deixa eu te dizer, tu já era, rapaz. Nessa mesma noite tu vai morrer. Profeta? Direto. Lembra de José? O que tu acha do meu sonho, José? Teu sonho? Esses pães aí sobre a tua cabeça, esses cestos. É o seguinte, é que tu, olha, sinto muito, esses urubu comendo esses teus pães aí. Rapaz, dentro de 3 dias tu vai ser enforcado. Tu já era. Profeta? É assim. Não tem jeito. Porque eles querem chegar a Deus sem sangue. Proteção só existe debaixo do sangue. Aí veio os metodistas, tiramos os hinos que tem sangue. Ai meu Deus, e agora? Aí tira, aí vem a igreja católica e tira Jesus do trono e coloca Maria como a intercessora. Aí agora vem um povo que se diz ser crente da mensagem e diz assim: olha, não tem mais sangue. Vocês ouviram já por aí, né? Que se diz ser crente da mensagem e diz: olha, não tem mais sangue no propiciatório. É o mesmo Espírito.
Veja, observe, eles queriam, eles desejavam. Vocês sabem que o caminho que Deus fez já está feito. E ele está feito através do sangue. Ele está feito através dos pés ensanguentados. Cada vez que Jesus pisava com aquela cruz nas costas, com certeza ficava uma poça de sangue ali. Não tem como você não passar pelo sangue para chegar nesse caminho de volta. E então o que aconteceu? Bom, meu Deus, a proteção é tão grande. Vocês sabem que depois da Segunda Guerra Mundial, a França fez uma linha chamada linha Siegfried. É uma linha de proteção, uma linha, um lugar onde eles podiam ficar protegidos, porque eles pensaram, bom, se eles nos atacarem, nós estamos protegidos. Mas diz o nosso profeta que lá naqueles dias eles esqueceram de uma coisa. Eles não tinham uma visão de 180 graus, e eles esqueceram de proteger a sua retaguarda, e a Alemanha veio e invadiu a França. E tomou eles, e pegou eles. Aí sabe o que a Alemanha fez nos dias de Hitler? O Hitler também pegou e fez chamada linha Maginot. Quem lê a história sabe do que eu estou falando. Construiu a linha Maginot. A linha Maginot era feita de concreto, usinado e aço. E eles fizeram lá embaixo, subterrâneo, e disseram assim, olha, aqui ninguém nos pega, nós somos imortais. Quer chegar na imortalidade sem sangue? Não há como você chegar. Não, olha, a história diz que explodiu. O irmão Brana diz que aquela linha Maginot explodiu com Hitler e que ninguém hoje conta a história certa de como Hitler morreu. Porque aquilo explodiu com tudo. Hitler morreu lá soterrado. Eles quiseram. Mas como eles gostam de fazer proteção e de tudo mais e tal, eu quero chegar no céu. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você. Eu quero encerrar agora. Quando a Rússia colocou Yuri Gagarin lá no espaço, o que eles estavam dizendo? Nós colocamos o primeiro homem no céu. Mentira. Sabe por que é mentira? O primeiro homem que foi ao espaço e que foi no céu, segundo a minha Bíblia, está em Gênesis capítulo 5, versículo 22 em diante. Quem foi? Enoque. Sim, Enoque foi o primeiro. Enoque diz a Bíblia que ele foi transladado. Enoque não precisou de uma cápsula de astronauta. Enoque não precisou de tubos de oxigênio. Para superar a atmosfera, a estratosfera, e lá vai tantas feras, e cruzar além da lua, do sol, além da branca Via Láctea, e chegar na eternidade. O primeiro homem que a Rússia colocou, voltou de lá dizendo, eu não vi Deus. Ao contrário de Enoque, que se encontrou com Deus. O segundo homem que a Bíblia relata que também foi, numa outra espaçonave, foi Elias. Segundo o livro de Reis, capítulo 2. E vocês sabem que ele estava andando junto com Eliseu, os dois lado a lado, e de repente uma carruagem de fogo passou e separou os dois. Ele pulou para dentro da carruagem de fogo, e o Eliseu continuou o seu caminho, e o Elias começou a subir. E foi subindo. E um redemoinho tomou aquela carruagem, foi. Olha, Elias, ele viu tanto a Deus, mas e onde é que ele está? Bom, há uns 2000 anos atrás, lá no livro de Mateus, no capítulo 17, nós vemos uma coisa sobrenatural acontecendo. Sim, o que aconteceu lá? Bom, tantos anos sem ver o Elias que sumiu e simplesmente foi tomado numa carruagem de fogo, daqui a pouco Jesus pega, está ali o grande Deus, o Todo-Poderoso, nascido de uma virgem, ele pega, vem cá João, vem cá Tiago, vem cá Pedro, vamos dar uma subida comigo lá no monte, chamado e intitulado como o Monte da Transfiguração. Mateus capítulo 17. Quando eles chegam no monte, quem eles encontram lá no monte? Moisés e Elias.
Eles não estavam procurando por Elias e viram ele. E vocês vão ver em 2 Reis capítulo 2, que uma comitiva foi procurar Elias por aquelas montanhas e não achou. Voltaram decepcionados porque não encontraram Elias. E o João e o Pedro e o Tiago não estavam procurando e tiveram uma conferência com ele no monte chamado Monte da Transfiguração. E viram os dois conversando com Jesus. Aleluia. Eles tiveram um caminho provido, aleluia. Um caminho provido por Jeová. O caminho do sangue, o caminho do Cordeiro, o caminho da eternidade. Só fazia alguns aninhos que eles estavam por lá. Mas estavam a mesma coisa, Moisés e Elias. Eles não tinham envelhecido, não. Eles não tinham enrugado, não. Eles não tinham mudado nada. Eles eram o mesmo Elias e Moisés. Aleluia. Ó, os ossos de Uri e Gargarim já estão apodrecidos, já sumiram. Ele não viu Deus e nem vai ver. Ah, mas nós colocamos o homem na lua. Meu Deus, eu não quero ir só até a lua. Agora eles querem ir para Marte. E tem uma comitiva abobalhada que comprou passagem só de ida. Ainda bem que a ciência não mente, ó, vocês só tem passagem só de ida, porque não sabemos se voltamos. Mas é lógico, gente, agora nós, meus amados, nós temos a passagem comprada de ida e de volta. Aleluia! Aleluia! Sabe por quê? Porque nós não vamos colonizar o céu, como eles querem colonizar Marte. O nosso céu já está colonizado. Foi o primeiro a ser habitado. Foi de lá que nós viemos. A nossa passagem foi comprada com o sangue do Cordeiro. De ida e de volta. O que, pastor? Nós só não vamos para lá, nós vamos voltar. Claro que vamos voltar. Nós vamos passar lá 3 anos e 6 meses. Aleluia. Ei, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não, Marte eu não quero ir. Lua eu também não quero ir, mas eu tenho um lugar que eu vou. Você tem um lugar que você vai. Aleluia. Para Marte, quem quiser se inscrever, não sei, eu acho que até já terminou as inscrições, mas quem quer se inscrever, passagem só de ida. Meu Deus, eu já tenho a minha inscrição, que foi colocado o meu nome na lista desde antes da fundação do mundo. Não foi para ir para Marte. Não foi para ir para a sexta dimensão, foi para ir para a eternidade, foi para ir para através do sangue do Cordeiro, e tenho passagem de volta. Aleluia, tenho passagem de volta para a terra, quando a terra estiver apropriada para mim habitar, para você habitar, para a noiva habitar, para a noiva passar o milênio, nós voltaremos para cá. Por quê? Porque nós aceitamos o sangue de Jesus. Você aceitou o sangue do Cordeiro. Então deixa eu te dizer, qualquer religião que nega o sangue de Jesus é do diabo. Qualquer religião que nega o sangue do Cordeiro na cruz do Calvário é de Satanás. A primeira coisa que o diabo quer fazer é tirar a intercessão, tirar o sangue e dizer o seguinte: olha, sabe de uma coisa? A misericórdia terminou para você, seu palhaço. Mas para a noiva ela continua. Terminou para você, Satanás, porque para você não tem jeito, não tem mais misericórdia, mas para nós nos encontramos no tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia. Aleluia! Oh, meu Pai! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Mas infelizmente nós sabemos que este caminho que Deus proveu através do sangue, segundo as Escrituras, eu já falei aqui para alguns, já preguei em Florianópolis, ele não é para todos, ele é para aqueles quem? Os caminhantes. Isaías capítulo 35, versículo 8.
Sim, ali haverá uma estrada, um alto caminho, e ela será para os caminhantes, um povo específico. A Bíblia chama de um povo especial, zeloso e de boas obras. A Bíblia também diz que o imundo não passará por ele. Mas como assim, pastor? Este caminho não é aberto para todos? Não, você vai ver na Bíblia que não. Quando Deus abriu o mar vermelho, ele abriu para quem? Foi para Israel. E Faraó quis entrar e se deu mal. Ele morreu no mesmo caminho que Israel foi salvo. Tem gente que entra por esse caminho e não consegue seguir em frente, morre no mesmo caminho que você é salvo, porque esse caminho é para você, esse caminho é para o eleito, esse caminho é para a noiva, esse caminho é para os escolhidos. Deixa o diabo se colocar atrás de você, não tem como ele caminhar junto com você aqui. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando aquela fornalha foi aquecida 7 vezes, sabe para quem que ela foi aquecida? Ela foi aquecida para 3 homens especiais. 3 homens que não tinham roupa como eles têm hoje à prova de fogo. Você sabia que já tem roupa à prova de fogo? Sim, tem roupa à prova de fogo. Os bombeiros usam, e só que ela aguenta só até um certo grau, só até uma certa caloria. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não tinha isto. A fornalha foi aquecida 7 vezes para ter certeza que eles virariam pó. E era exatamente que era a 7ª era da igreja, é a era que nós estamos vivendo. E foi escolhido 3 homens especiais para ser jogado lá dentro. Mas ninguém, quem sentiu o bafo daquele calor, já morre torrado. Por isso que muitas vezes o bafo da tua prova mata alguém. E você nada faz. Você foi feito para a fornalha. Você foi feito para esta era, você é especial. Você está representado nesses 3. Você veio através do sangue. Sim, o bafo de uma provinha que você está passando já deixou um lá na beira da estrada jogado. Já não vem mais para a igreja. E você está alegre, dando glória a Deus. Sim, você está dentro da fornalha e louvando a Deus. Porque a fornalha é para você. Esta era é para você. Esta era é para a noiva. Mas aqueles que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego, o bafo da fornalha torrou eles. E o bafo das provas que muitas vezes você passa, já derrubou muita gente. Mas você, na própria prova, sente alegria. Ô Deus bendito, porque foi para você. O seguinte, 1 semana sem comer os leões, para quê? Para deixar eles famintos, porque nós temos um homem que é carne fresca, chamado Daniel. Carne para leão. Mas quando Deus faz as coisas, caverna para crente, com leão, com fome, meu Deus. Olha só, Daniel passou a noite inteira com aqueles leão. Dormiu, brincou com eles, eram gatinhos. Aí os homens que caluniaram Daniel, foram jogados, os leões nem deixaram cair no chão, para não sujar a carne. Olha a diferença! Olha a diferença! Você é vencedor, com fogo ou sem fogo, com leão ou sem leão. E os teus caluniadores vão ser comidos. Quem te critica, quem te zomba, quem te fala de ti, quem fala desse grupo, está lá todo comido pelos leões. Todo tragado pelos leões. Caluneia você, fala mal de você, critica de você. E eles, os leões, não deixaram nem eles cair no chão. Estão tudo mortos pelos leões. Não te preocupa, a cova é para você, é para Daniel, é para eleito de Deus.
Ei, e o diabo pode perseguir você, pode caluniar você. Deixa ele, que o dia dele está chegando e ele sabe que ele tem pouco tempo. Aleluia. Eu acho que eu até já preguei demais, mas que me dá uma vontade de continuar. Bendito seja o nome do Senhor. Há um caminho provido, e esse é o caminho através do sangue. Você está trilhando nele? Você está caminhando nele? Ah, meu Deus, que bobagem desses homens, desta ciência tola, que quer achar a eternidade. Descansa. Não foi feito para eles, foi feito para você. O mistério, ele foi revelado para você. E você compreendeu que Deus, ele abriu um caminho através da cruz. Não foi um caminho fácil, com certeza. Não, não foi. Não foi um caminho qualquer. Foi um caminho manchado com sangue. Muito difícil. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O próprio Deus, ele que fez o caminho, diz a minha Bíblia. Vocês não pensem que ele, depois de ter feito o que ele fez, ele se sentiu: eu fiz um trabalho árduo, cansei. Sabe como é que ele se sentiu depois de ele ter feito o trabalho? Depois de ele ter morrido na cruz? Diz a minha Bíblia, e eu vou ler exatamente assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Você sabia que você, vindo na igreja, você dá satisfação para Deus? Sabe por quê? Porque ele veja que o trabalho dele na cruz não foi em vão. Quando ele vê o fruto do trabalho dele, ele fica satisfeito. Quando você canta aqui, ele fica satisfeito. Quando você vem tomar a Santa Ceia aqui, ele fica satisfeito. Porque ele veja o fruto do trabalho dele. Você e eu somos frutos da cruz. E ele fica satisfeito quando vê almas sendo batizadas em nome dele. Vidas se arrependendo e acertando-se em nome dele. E tudo é para a glória dele. Tudo é para o louvor dele. Se coloque de pé. Eu quero orar com você. Eu quero que você feche os teus olhos. E eu quero perguntar se tem alguém aqui que ainda nunca foi batizado em nome de Jesus Cristo e que deseja ser batizado neste nome para perdão dos teus pecados. Que ainda não entregou a sua vida completamente para Cristo e que deseja fazer nesta noite. Ou se tem alguém no nosso meio que, se porventura está afastado da parte de Deus e quer atravessar através do sangue de Jesus e voltar, tomar o caminho de volta através do sangue. Vou estar orando por você.
Amado Deus, precioso Senhor, nós humildemente na tua casa nos encontramos com um desejo profundo de ver almas aos teus pés, de ver vidas se prostrando. Oh Deus, eu sei que o caminho de volta é através do sangue. E não há, Senhor meu Deus, lugar melhor para estar num momento como este, senão no teu altar. Aqui é um lugar de misericórdia. Senhor, na tua Bíblia nós encontramos que quando um homem, ele era condenado até mesmo à morte, ele entrava no templo, ele colocava a mão dele na ponta do altar, ele não podia ser morto, porque ele estava num lugar de misericórdia. Senhor, ó Senhor, nós estamos aqui com uma tua filha que está aqui no altar. Ela não pode mais ser morta, porque ela está na tua presença. Ela está com lágrimas em teus olhos. E quando o Senhor está olhando para ela, o Senhor já vê ela como uma santa do Senhor. Porque ela está se colocando na presença do Senhor, não é na minha presença. Ela está voltando, ela está retornando. Ela está no caminho que foi provido por Deus. Neste caminho, Senhor, mesmo sendo um caminho de prova, de fogo, mesmo sendo uma fornalha, mesmo sendo, ó Deus, uma cova, mas é o melhor lugar para os teus filhos. É um caminho que não nos fará dano, é um caminho apertado, é um caminho difícil, mas é o caminho do sangue. Aqui está teu filho, Senhor, o irmão Caleb. Ele deseja ser batizado em teu nome. Ele deseja tomar este nome em sua vida. Pai, eu oro por ele e peço que a tua bênção venha sobre a vida dele. Que no nome de Jesus Cristo, o Senhor possa, ó Pai, tomar esta decisão preciosa. Senhor meu Deus, aqui está teu filho. E que, ó Deus, está, Senhor, realmente no caminho do sangue do Cordeiro. Teu filho, Pai, que a tua bênção venha sobre a vida dele. Todo o poder do diabo é quebrado. Senhor meu Deus, ele agora está no teu altar, meu Deus. E é um lugar de misericórdia, é um lugar de graça, é um lugar de compaixão. É um lugar de socorro, meu Deus. É para isto que ele veio pedindo socorro para ti. E aqui há misericórdia, aqui há a graça de Deus, aqui há perdão para os pecados, aqui há alívio para o fardo. Então ajuda ele, Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, ajuda a tua filha. Essas lágrimas, Senhor meu Deus, o Senhor conhece. Essas lágrimas o Senhor entende como frases diante da tua presença. As lutas e as batalhas que ela tem cruzado, que o Senhor possa dar a recompensa para ela. E no nome de Jesus Cristo, todo o poder do diabo seja quebrado e ela seja fortalecida. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor meu Deus, aqui está teu filho, reconhecendo a grandeza do teu poder. Ele chega no teu altar, um altar de misericórdia, de graça, um altar de compaixão, Pai. Em nome de Jesus, ajuda ele, e que ele seja fortalecido, abençoado, e que o Senhor possa, ó Pai, tomá-lo pela tua mão e o guiá-lo em tua santa presença, em nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, obrigado, Pai. Abençoa esta menina, no nome de Jesus Cristo. A tua bênção venha sobre ela. Ó Deus, muito obrigado. Senhor meu Deus, eu te agradeço pela tua graça estar estendida aqui nesta noite. Senhor, abençoa grandemente este nosso irmão. Ele está no altar de misericórdia, de graça. É no tanque de Betesda, da casa de misericórdia. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que a tua bênção, que todo o poder de Satanás seja quebrado.
e que a tua bênção venha sobre a vida dele, e que, ó Deus, o teu amor, a tua compaixão, a tua graça o sustente nesta caminhada, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu quero dizer para você, não adianta você tomar o caminho do teu eu, o caminho do teu ego, o caminho do eu posso, eu consigo. Você não vai conseguir. Você não vai poder fazer nada sem Deus. Por isso eu quero dizer para você, eu senti agora uma coisa muito forte me tocando. Se você está fazendo algo pelos braços da carne, pelas vias da carne, não faça. Não exclua Deus dos teus programas. Não tire Deus dos teus planos. Coloque Ele em primeiro lugar. Lembra de Jacó? A primeira coisa que ele disse foi: Senhor, se tu fores comigo, me abençoares. Oh, que coisa! Ele não podia ir sem Deus. Ele não podia prosseguir sem o Senhor. O caminho dele não seria próspero sem Deus. Então vá pelo caminho provido por Deus. Pode ser difícil, pode ser um mar bravio do lado esquerdo e do lado direito. Pode ser uma fornalha, pode ser uma cova cheia de leões famintos. Mas é o caminho provido por Deus. É um caminho estreito, é um caminho que contém o sangue do Cordeiro. Ali você vai estar seguro, ali você vai estar protegido, ali você vai estar debaixo da graça de Deus. Mantenha-te na presença de Deus e colocando Ele sempre em primeiro lugar. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude.